Dependendo da nossa vida encarnado aqui, nós passaremos pelo umbral após a nossa desencarnação. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso, mas e se eu te disser que é algo muito mais sério do que o próprio umbral? Então eu vou falar sobre isso aqui hoje com vocês nesse vídeo, uma forma de tentar desfazer um pouco do misticismo em relação ao umbral. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então pessoal, para falar sobre isso, nós vamos ouvir um projetor astral. Eita! No caso, nosso querido Saulo Calderon, quando ele esteve aqui no canal Espírita para uma super live, e eu vou trazer para vocês o corte do momento em que ele respondeu a uma pergunta muito pertinente: se as pessoas envolvidas em um aborto, em uma interrupção da gravidez, vão para o umbral. E se você gosta dos temas relacionados ao espiritismo e à espiritualidade, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal, assistir até o final e marcar a opção todas no sininho das notificações para que o YouTube entregue todo o nosso conteúdo para você. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou aderir. E sendo membro, você tem acesso ao nosso grupo do canal Espírita no WhatsApp, grupo exclusivo para os nossos membros. Gratidão, pessoal! E pessoal, antes da gente começar, eu queria te convidar a assistir a nossa super live de hoje, onde eu respondo as perguntas de vocês sobre espiritismo, sobre espiritualidade. Vai ser às 9 horas da noite, eu espero todos vocês. A Nelly está perguntando o seguinte: quando participamos de um aborto, também passamos pelo umbral? Não necessariamente, Nelly. É assim, vamos lá. Existe uma parte, uma direção, muitas vezes equivocada, não é só dentro do espiritismo, em todos os locais, de que coisas levam, por exemplo, tirar a própria vida, literalmente vai para o umbral. O André Luiz não fez indireto, foi para o umbral. Se você fizer outro, não é bem assim. Umbral é uma coisa. Umbral é um momento. Tem coisas que são mais sérias que o umbral, por incrível que pareça. O que é? O problema que você vai encontrar com a criatura que você fez o aborto é porque você tinha um acerto, é um acerto. É um acerto que às vezes é super intenso. Cara, negar um ser pode causar um constrangimento imenso dentro desse ser. Assim como várias pessoas são adotadas, sofrem o resto da vida por isso. Tem a sensação de que foram abandonadas. Ninguém gostou. A consciência não tem evolução total para chegar, não, entendo, o amor da mente vai dizer que não é assim que funciona. Às vezes ele não vai ser obsessor, ficar bravo, nada disso, mas é um processo muito complexo de fazer. Então, às vezes você desencarna. Você tem reações naturais com esse espírito, não vai para um umbral, vai para um lugar, mas você fica uma pendência de uma atitude que você teve. E essa pendência, ela pode vir de tantas outras formas, como pode vir que você tem que voltar com aquele espírito, não veio com nenhuma. Você pode não ter mais a maternidade na outra vida, que vai ser um grande problema. Não pode mais ter filho, então vai ter que trabalhar seu ego de várias formas. Exemplo da minha mãe. Isso aconteceu com a minha mãe e a gente soube tanto fora do corpo como em vários aspectos. Minha mãe, aos 42 anos, ela ficou grávida. Não está mais aqui ela. É do desespero, eu conto, minha mãe deixava contar essa história, tá? Então eu tenho respeito onde ela está também. Ninguém soube, ela foi e abortou. Tirou. Só que minha mãe passou um ano, ela engravidou de novo, minha mãe era danada. Já separada do meu pai e tal, né? Mas mesmo engravidou da minha pessoa. Só que dessa vez ela queria. Ela ficou, cara, é todo lugar assim, porque cada caso é um caso, tá? 8 meses com o bebê. Chegou 8 meses, parou de se mexer. Morreu. O bebê foi pro hospital. Olha essa história. Porque a minha mãe conta essa história. Eu tenho um áudio disso em algum lugar. Ela foi pro hospital. Tava lá para
tomando remédio para induzir, para botar o bebezinho, né, o feto para fora, né, para não precisar fazer nenhum tipo de ação mais invasiva. E tava lá, não saía, tinha cólica, não saía. Na hora saiu todos os médicos e enfermeira, ela ficou sozinha. Foi a hora que saiu. Ela ficou 10 minutos pegando no bebê que saiu dela mesma, morto. 10 minutos tocando na mãozinha, até que os médicos chegaram, tiraram. Foi uma cena assim que ela nunca esqueceu. Pois minha mãe engravidou de novo. E veio meu irmão Patrick, um cara super legal. Aliás, em termos de proximidade comigo, é o irmão um dos mais próximos, super amigo, super centrado, trabalhador, nenhum problema, cuidou da minha mãe. Então, assim, os espíritos não necessariamente guardam nada. Mas minha mãe respondeu o karma provavelmente ali, no decorrer da própria vida. Ali já foi. Quer dizer que vai ter mais alguma coisa? Não. Quer dizer que todo mundo é assim? Não. Tem várias situações que a gente não existe uma regra. Agora, existem reações. Em qualquer coisa que a gente faz tem. Provavelmente você pode até ter um problema espiritual na posterior, ou até físico, que chega no mundo espiritual, as pessoas não se curam logo. Você faz uma ação como essa, você pode causar uma reação física que reage no corpo astral, e isso pode causar um processo de demora de recuperação até no plano astral. Então são muitas coisas que variam. O ideal, claro, a gente sempre pensar antes das atitudes. Tem outras coisas que estão envolvidas aí, que são questionamentos sobre outros através de crimes e outras situações, que não vem ao caso a gente entrar assim agora, mas também é complexo, né? Eu achei interessante também que você falou aí que não é igual para todo mundo, né, Salto? Não é. Eu falo muito aqui no canal pro pessoal, porque geralmente o pessoal pergunta assim, a pessoa que fez, né, tal coisa, o que acontece com ela depois que ela morrer? É como se houvesse um catálogo assim de erros. Então, erro número 1, todo mundo que fez aquilo vai sofrer da mesma maneira ou vai ter a mesma consequência. Mas não é assim, porque nós somos individualidades, né, ô Saulo? Porque, vê, você faz o aborto é uma ação. O que leva para umbral é baixa frequência. E você não vai para umbral, você está nele por uma determinada momento, e você, ao desencarnar, por estar na frequência do umbral, você só fica onde você já estava indo quando dormia. Umbral não é um lugar para onde você vai. É um lugar onde você está. Ah, será que eu vou para o umbral? É o coração da pessoa. Porque às vezes a pessoa não fez nada, ela só tem uma determinada tristeza por um tempo muito grande na vida. O que aconteceu? Baixa frequência. Uma coisa é você baixar a frequência eventual. Você não é daquele lugar. Você visitou aquele lugar. A outra coisa é você ter isso por 10 anos. Você pertence ao lugar. E aí fica difícil, porque no desencarne há uma assimilação não só com o lugar, mas a permanência nesse lugar já trouxe seres desse lugar para ficar perto, que dificulta ainda mais. Então, tem gente que não faz nada, cai no umbral. Não faz nada, entre aspas, aparentemente errada. Mas ninguém tem culpa de ficar assim. Existem reações que a gente tem que aprender. A própria ação de... Ninguém tem culpa de ficar triste. Tem a responsabilidade sobre as atitudes. Tá? Vai ter que assumir, não tem o que fazer. É um ponto a ser trabalhado. Por que chegou nesse nível? Qual foi o ponto que faltou? Qual é a direção que precisa fazer? É uma regra, é como a lei da gravidade, ela é fria. É uma regra, ela não tem escolha, é para qualquer um. Se você pular 1000 vezes da escada, você vai cair as 1000 vezes. A questão da frequência é a mesma coisa, é simples. Tem um caso do Chico Xavier. Chico Xavier, certa vez, via todos os seus amigos casarem e terem filhos. Chico Xavier viu o Valdo Vieira, que com ele estava, casar, ter filho e tal. E ele não. E ele começou a sentir uma certa tristeza que o perdurou por alguns meses. Ele começou a citar num livro, se não me engano, de Marcelo Souto Maior, se não me engano. Ele começou a sentir-se mal, sentado um dia. Emmanuel fez um esforço, o mentor dele, para aparecer para ele, e falou: Chico, para eu aparecer para você agora aqui, eu preciso de grande esforço. Eu não vou conseguir fazer de novo. Ou você muda a frequência, ou vão lhe acessar. Não tinha regalia nem para o cara lá. Não tem regalia. Ele então saiu daquele negócio assim, já estava sendo usado para o processo de assédio, saiu e voltou e melhorou. Então, se você retira aqui. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!